Vamos nessa, gente, porque tem polêmica por aqui, hein? O ex-juiz Sérgio Moro aproveitou o lançamento do livro Contra o Sistema da Corrupção, o nome do livro dele em Curitiba, para fazer críticas duras ao governo do presidente da República, hein? Um evento com casa cheia e um tom até de comício, Moro disse que Bolsonaro desmantelou o combate à corrupção no país. Sobre os olhares de políticos, entre eles os senadores Oriovisto Guimarães e também o senador Álvaro Dias, colegas de Podemos, o partido de Moro, o ex-ministro afirmou que o governo é baseado em mentiras. Ex-integrante do gabinete de Bolsonaro, Moro deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública acusando o presidente da República de interferência na Polícia Federal sob o guarda-chuva da pasta. O ex-juiz negou ter direcionado investigações à frente da Lava Jato e lamentou a situação atual da Polícia Federal. Ao comentar sobre a decisão do Supremo de anular as condenações de Lula, um espectador gritou na plateia: Gilmar Mendes. A plateia riu, mas Moro pediu respeito ao superior, o Tribunal aí de Justiça brasileiro, o Supremo, que é composto por 11 ministros. E aqui este programa é composto por 4 comentaristas que eu quero agora na tela repercutir justamente essa fala. Quem sempre critica o Moro neste programa por esse tom um pouco mais brando em relação ao Supremo é você, Constantino. Você estava na expectativa que ele aumentasse o tom ou não? Boa tarde, Paulo. De certa forma, sim, né? Porque ele fez uma outra crítica aí na semana passada, num tom um pouquinho mais duro, sobre a anulação dos julgamentos, principalmente envolvendo Lula. Mas está muito claro que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro escolheu o presidente Bolsonaro como alvo. E do ponto de vista eleitoral, estratégico, isso até faz algum sentido, né? Ele sabe que eleitores mais à esquerda radical, jamais vão votar nele, né? E ele sabe que ele precisa ter os votos do Bolsonaro ou da direita, aqueles que estão decepcionados com o governo, né, para poder se colocar como o candidato que vai para o segundo turno derrotar o Lula. O problema com essa estratégia é, claro, a postura, o tom, tudo muito tucano que o ex-ministro Sérgio Moro adota até aqui, né? Então ele está ao lado de um monte de tucanos que preferem demonizar Bolsonaro em vez de reconhecer qualquer virtude nesse governo e passar pano até mesmo para o Lula, ou pelo menos não colocar a ameaça da volta do lulopetismo ao país como a maior ameaça que existe à nossa democracia hoje ao país, né? E isso não convence ninguém mais à direita, ou eu diria até mesmo ninguém sério de centro, né? Eu repito desde o início, Paulo, que é absolutamente legítimo tecer críticas ao governo ou ao presidente, mas críticas construtivas, reconhecendo acertos, reconhecendo equipes técnicas, reconhecendo agenda reformista que não anda muitas vezes por sabotagem, por boicote do Congresso, reconhecer, por exemplo, que temos mais de 1000 dias de governo federal sem escândalos de corrupção no governo federal, né? Então isso seriam críticas construtivas. Não é a pegada do Moro e dos tucanos, né? A pegada deles é demonizar Bolsonaro e tentar ocupar esse espaço como alguém que vai, então, enfrentar o Lula. E sobre as acusações de ingerência na polícia e tudo, isso fica a palavra de um contra a palavra de outro. A prerrogativa de indicar o diretor-geral da Polícia Federal é do presidente. O Moro não conseguiu provar ainda a grande acusação que ele fez, né, que o presidente queria proteger seus familiares e tudo. A narrativa do presidente é outra, é que havia corpo mole do Moro em relação a um monte de coisa errada que a polícia fazia. Inclusive, ele está prometendo aí conversas, né, que foram vazadas, onde ele e os procuradores Lava Jato riam, né, desses vazamentos de coisas pessoais da família do Bolsonaro, e não conseguiu provar o batom na cueca. Não conseguiu mostrar que o presidente tentava blindar familiares por corrupção e tocar a Polícia Federal de uma maneira não republicana. Então é a palavra de um contra a palavra do outro. Isso aí realmente não está sendo muito convincente. Muito bem, gente, mas vocês não acham que essa postura do Moro ela precisa ser incisiva mesmo contra o presidente da República? Porque o Moro vai tirar voto de onde, né? Se não for do presidente da República, quem vota Lula vota Moro, ô Piperno? Essa estratégia ela tem que ser incisiva por parte do Moro, porque se ele fizer um tom um pouco mais brando, leve, ele não vai levar esses votos. Claro, é como se o Ciro, por exemplo, bater
enfim, o presidente Bolsonaro, ele vai tirar o voto do Lula. É óbvio que não, a lógica não é essa. Então ele bate no Lula, concorrente dele, no campo do centro para a esquerda. E aí até se oferece para esse eleitorado mais moderado de centro, até de centro-direita, como uma alternativa. No caso do Moro, todo mundo sabe, né, de como o Moro é um antagonista político do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Foi, afinal de contas, o juiz Moro quem condenou o Lula. Então, ele não precisa bater mais no Lula para se oferecer ao mercado eleitoral aí como um anti-Lula. Ele tem que bater nesse moribundo político que é o presidente Bolsonaro, cuja a base de apoio vai derretendo cada vez mais gente saindo sempre, alguém que está cada vez menor, né, em todas as pesquisas aí de popularidade, em todos os indicadores, a economia vem em recessão técnica, a inflação continua cada vez mais alta, né, ficando na casa dos 2 dígitos, desemprego alto, então é lá que Moro vai buscar os votos que podem lhe conduzir ao segundo turno para brigar com Lula. Então, do ponto de vista estratégico eleitoral, eu acho que a opção dele é perfeita. Agora, eu insisto naquilo que eu disse ontem, né? Quando Moro e Bolsonaro se acusam, é provável que sim, nesse momento os dois estejam dizendo a verdade. Porque, de resto, principalmente em relação ao presidente Bolsonaro, um mitomaníaco, e ao ministro Paulo Guedes, por exemplo, que fica fazendo promessa aí toda hora e nenhuma delas se cumpre, né? Péssimo ministro, péssimos indicadores, não tem nada de positivo para oferecer. Eu diria para você, Paulo, que se, houvesse uma versão política do Padre Quevedo, cada vez que ele se pronunciasse, ele diria: isto é mentira. Agora, o que eu quero saber de vocês é justamente o seguinte: o cenário eleitoral da maneira como está coloca aí Lula e Bolsonaro num segundo turno, Sérgio Moro aí com seus 10%, 11%, 8%, 9%, dependendo da pesquisa. Qual é o desafio do Moro para se manter essa candidatura? Desse jeito, Bruna Torlai, o Moro é candidato? Ele tem se comportado como candidato. O problema do Moro são as pessoas que prestam atenção na coerência, que prestam atenção na relação entre o que se faz e o que se diz. É muito engraçado o Moro, por exemplo, se apresentar como um candidato antissistema, alguém que vai combater o sistema, sendo que ele, como ministro, vamos trabalhar com a seguinte hipótese. Vamos dizer que a partir do momento que alguém ganha uma eleição e se torna presidente da República, ele passa a ser situação, tá? E quem é situação, gostando ou não, o próprio Bolsonaro está dentro do sistema. O Sérgio Moro, quando esteve como ministro deste candidato que ganhou as eleições, se colocando como alguém antissistema e de fato se colocou naquele lugar, trouxe o Moro junto com ele. E o Moro, dentro do governo, não conseguiu lidar com alguém que foi seu aliado político num primeiro momento, que era o sistema. Então, nem quando ele está do lado do sistema ele consegue lidar com as agruras do sistema, o Sérgio Moro. E aí, de repente, ele se coloca como alguém contra o sistema. O Moro é alguém que qualquer pessoa que preste atenção na coerência, na crueldade própria da política, que a política, eu sempre repito, é a antessala do inferno, percebe que o Moro não tem a menor chance, a não ser, é claro, que faça alianças com pessoas com um pouco mais de capacidade de negociação, né? Por exemplo, com o João Dória. O João Dória, não tenho dúvida que sobrevive em Brasília. Agora, o Sérgio Moro vai ser engolido por todo mundo, né? E isso as pessoas que observaram a sua atuação, sua passagem como ministro, sabem. Diferentemente do Bolsonaro, que levou muita pancada e continua de pé. Se apresentou como alguém antissistema, foi eleito como alguém antissistema, teve que fazer 1000 concessões. Está hoje fazendo aliança com o Centrão, de quem ele fazia piada na época que ele era candidato, mas está ali aguentando firme e forte. Que seja por sobrevivência, que seja uma espécie de, então, tudo bem, melhor a direita continuar no poder do que eu resistir e cair por isso, né? Seja quais, não importa quais tenham sido as suas motivações, o que importa é que ele está lá, sobrevivendo de pé, né? Sendo alguém que pensa de maneira diferente do sistema, mas é o sistema hoje e tem de lidar com isso. O Sérgio Moro já provou que não é muito bom nesse combate. Serrão, você acha possível o Moro passar o Bolsonaro nas pesquisas antes da campanha começar? Muito improvável, saudações meus amigos e amados haters, até porque já está claro que Jair Bolsonaro é o candidato a ser batido nessa eleição 2022, por vários motivos. Primeiro, que ele tem a máquina, quem tem o poder
tem a máquina e essa máquina tem força eleitoral. Segundo, ele se cuidou de fazer esse acordo com o Centrão que dá a ele, sim, força política de sustentação para não ser sabotado pelo sistema. Porque o mecanismo adoraria que Bolsonaro morresse de novo. Ele já morreu quase 2 ou 3 vezes, né, nas sucessivas operações que ele teve que fazer depois daquela facada. Quase morreu. Mas Bolsonaro, impressionantemente, resiste. E resiste, inclusive, politicamente. Então, é muito precipitado fazer qualquer análise que diga que o desgaste de Bolsonaro vai aumentar até a eleição. Nada indica isso. Bolsonaro só tem um ponto que pode prejudicá-lo, é se a economia, se a população não tiver a percepção de melhora efetiva da economia. Esse risco pode acontecer? Pode. Se uma inflação sair de controle, Bolsonaro será o maior prejudicado. Fora isso, não. Do ponto de vista político, tanto Sérgio Moro quanto Lula não têm propostas para o Brasil. Sérgio Moro e Lula estão agindo até o momento apenas como elementos para detonar Jair Bolsonaro. Eles não conseguem ser propositivos. Lula fala de um passado heróico que não existe. Passado de corrupção do PT? É isso que o político que desmoralizou a honradez quer trazer de volta no próximo mandato? Ameaças à imprensa dizendo que vai regular os meios de comunicação no Brasil? É isso que Lula está propondo? Ele está de brincanagem com a gente. Sérgio Moro, da mesma forma, vem agora com historinha contra Jair Bolsonaro, dizer que Bolsonaro que foi o traidor. Que história é essa? Bolsonaro não tem liderança, tá? E o Moro? Que liderança ele tem? Que fidelidade ele teve ao presidente da República quando ele esteve no governo? Que combate efetivo à corrupção ele fez? E Moro tem um problema, ele tem que responder ao Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal o desmoralizou profissionalmente. Quando descondenou Lula, consideraram Sérgio Moro suspeito. Então, como é que alguém pode ser suspeito perante a máxima corte brasileira pode se pregar aí de grande salvador da pátria, candidato à presidência da República? Moro não tem nenhuma vocação política, isso joga absolutamente contra ele. Então, a eleição será a guerra de narrativa. Guerra de narrativa é sempre inconclusiva, pega pra capar. Vamos aguardar, o tempo vai dizer quem pode se viabilizar ou não. Por enquanto, repito, Bolsonaro é o candidato a ser batido. Ô Serrão, mas o que você gostaria que o Moro tivesse feito no combate à corrupção dentro do governo que ele não fez? Porque quem indicou o Augusto Aras foi o Bolsonaro. O que o Moro faria? O Moro, como ministro da Justiça, ele teria que ter dado a atuação específica para a Polícia Federal, que ele tanto reclama. Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, é a acusação do Moro. Isso é verdade? A prática não está demonstrando isso. A Polícia Federal, até agora, tem sido uma Polícia Federal independente, que está atuando com independência. Tanto que essa própria Polícia Federal pediu até prisão do Alan dos Santos. Foi a Polícia Federal, não foi Alexandre de Moraes que pediu, foi a Polícia Federal. Então, veja, a Polícia Federal está agindo com independência, ela é independente. Então, as críticas que Moro faz a Bolsonaro são passíveis de serem improváveis. Mas a delegada foi demitida. Se a delegada foi demitida pelo governo. Ou afastada do cargo, né, no caso. Afastada, sim, mas há uma interferência. Ela alega que não teve relação com isso. Ela alega que não teve relação com o caso do Alan dos Santos. Mas é esquisito. Agora, vocês concordam comigo nesse ponto? Foram afastados 20 delegados da Polícia Federal. Isso, foram 20. Exato. Mas esse é o direito administrativo de quem comanda a Polícia Federal tomar a atitude que tiver, da mesma forma como o presidente da República é dele a atribuição de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. E esse foi o maior erro de Bolsonaro. Naquele momento, ele deveria ter se contraposto ao Supremo Tribunal Federal. Errou e paga caro por isso. Fala, Constantino. Não, é porque a sua pergunta ao Serrão, né, o que o Moro poderia ter feito, ele era ministro, né? Ele, por exemplo, tinha lá aquele projeto de lei, né, que ele reclama depois que foi desidratado pelo Congresso, que faltou empenho, sei lá o quê. Ué, bem-vindo à realidade do mundo político. E o Paulo Guedes não teve inúmeros projetos desidratados
e não está lá tentando ainda apontar na direção do liberalismo. Então, é um negócio muito curioso isso. Ele teve o poder na mão, ele teve 2 ministérios concentrados nele, que é o Ministério da Justiça e da Segurança, né? Teve a Polícia Federal, teve o projeto de lei dele, e ele saiu. Ele vai se colocar como homem contra o sistema que vive agora de um salário pago pelo fundo partidário e incapaz de criticar o Supremo Arbítrio, que hoje é a maior ameaça às liberdades no Brasil. Então isso não está convincente. Por outro lado, quem é o Lula? Lula é alguém que chega numa entrevista e pergunta o que foi que eu roubei. Ora, não seria tão mais fácil o Lula perguntar o que ele não roubou para a gente poder ter uma lista mais curtinha? Imagina só listar tudo que o Lula roubou, meu Deus, junto com o PT. Roubou o Brasil todo. Tomou todas as estatais de assalto, desviou bilhões e bilhões de recursos. Foi o maior escândalo de corrupção da história da nossa República. Então é uma piada de mau gosto isso. O Lula está com essa desenvoltura, dando entrevista com esse grau de cinismo. Isso para mim diz muito em relação ao Brasil. Eu não subestimo o risco, não. Eu acho que tem uns 20% ali que está sempre com o Lula, e se ele convencer mais alguns desavisados, né, é perigoso sempre. Ainda mais pela ojeriza que uma certa classe média tem, junto com a imprensa martelando todo dia, em relação ao Bolsonaro. Agora, que tipo de país é esse que cogita a possibilidade da volta de alguém como Lula? Nós temos que parar para levar isso a sério. É um país falido, moralmente falando, eticamente falando, institucionalmente falando. É um país falido. Nós temos que ser sérios aqui, nós temos que falar sério. Não é razoável cogitar a volta de alguém como Lula para a política, que está dando entrevista falando o que foi que eu roubei. O Lula, o Moro é um mentiroso, eu não fiz nada, está provado. E gente na imprensa levando esse tipo de discurso a sério é cúmplice da canalice. E o crime institucionalizado continua mandando no Brasil. A diferença é que você hoje não tem um presidente da República que seja claramente o chefe da facção criminosa que rouba a máquina estatal. Essa é a única diferença. Mas a estrutura corrupta está aí e continua operando a pleno vapor. A gente vai falar bastante de Lula aqui no programa, afinal de contas ele deu uma entrevista ontem que repercutiu bastante, a gente separou aqui alguns trechos para a gente comentar, mas sem problema, Consta. Mas eu quero voltar nessa parte do Moro, porque eu acho que dá uma boa discussão, um bom debate. Constantino, você me falou que não está convencendo essa estratégia do Moro, mas se a gente olhar para as pesquisas, quem cresce é o Moro e quem diminui a sua intenção de voto é o Bolsonaro. Essa estratégia não está funcionando mesmo? Tem certeza? Certeza a gente só vai ter lá na frente. Agora, eu acho que não vai funcionar e eu não acredito muito nessas pesquisas. Agora, o Moro nasceu ali com esse patamar que ele tem, de recall da Lava Jato e desses movimentos tucanos aí que estão querendo endossar a campanha dele. É 10% a 12%, a 15% no máximo. Enquanto que o Lula tem ali uns 20% meio garantido e o presidente tem uns 25% a 1/3. Então é mais ou menos essa divisão. Eu não vejo grandes mudanças, eu não vejo o Moro com esse tipo de discursinho seduzindo de fato uma parcela significativa do eleitorado do Bolsonaro. Agora, de novo, né? Tanta gente é anti-Lula acima de qualquer coisa e com toda razão, ô Paulo, que se acreditarem nas pesquisas, as pesquisas levarem nessa direção e ficarem convencidos de que só o Moro tem chance realmente que vai chegar no segundo turno e pode derrotar o Lula, eu não tenho dúvida que muita gente decente no Brasil votaria no Moro. Não por se encantar com ele ou acreditar nesses discursos tucanos dele, mas por ser anti-Lula. Anti-Lula as pessoas votam até num marreco de verdade. Bruna, em seguida o Piperno. Lembrando que essa tentativa, né, de o Moro deixar o Bolsonaro para trás na corrida eleitoral é a tentativa de reestabelecimento da tal do consenso anterior, que é tucanos contra petistas. Então, essa ideia de tentar fazer com que o Bolsonaro pareça alguém igual ao Lula, que é o que o Moro está fazendo, muitos jornalistas e muitas pessoas, muitos cabos eleitorais aí em redações têm endossado, têm insistido em que, de fato, o Bolsonaro é tão ruim contra o Lula. O que é complicado, porque se a gente comparar a trajetória dos dois, independente de simpatias pessoais, o estrago que o Lula fez no Brasil por meio da corrupção, sendo um chefe de quadrilha, é algo inominável, como o Constantino acabou de falar. Então, qualquer pessoa com mínimo de senso de proporções não tem coragem de comparar o Bolsonaro ao Lula, ainda que não goste dos dois, né? Então, só faz isso aquelas pessoas que procuram fazer com que esse vácuo, né, que o Moro está buscando se amplie, ou seja, pessoas que querem colar na cara do Bolsonaro a pecha de corrupto para que o Moro tome o seu lugar num segundo turno contra Lula. Vai lá, Piperno.
Não, veja, é claro que a estratégia do Moro é correta, ele tem que bater mesmo no Bolsonaro. Já disse, é um moribundo político que está definhando. E, geral, assim, não existe democracia ocidental onde a extrema-direita tenha reeleito um candidato, enfim, um presidente. Isso não acontece. Foi um acidente, um desvio, e o Brasil não vai repetir esse desvio de caráter agora, até porque o Brasil conheceu o Bolsonaro melhor, né? Então, é claro que muitas pessoas se encantaram com o discurso de antipolítica, anticorrupção, aquela coisa toda, só que também não imagino que o eleitorado cometa esse erro pela segunda vez. E até porque... Assim, a gente tem visto que, enfim, esse simulacro de tiranete, ele é contido pelos freios e contrapesos das instituições, porque senão esse seu DNA autocrata já teria causado estragos ainda maiores até do que aqueles que o governo dele provoca na nossa combalida economia. Serrão, pra gente fechar, por favor. A recíproca é verdadeira. Não, a recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Bruna, vai lá, em Projeto seguida. de autocrata não dá, isso é mentira. É verdade, é verdade. Ele manda prender gente até na Dutra. Como ele fez sábado. Como ele fez sábado. E remove delegado que investiga. Não. Remove. Isso é mentira. Isso é verdade. Isso é a propaganda pré-eleitoral. Não é propaganda falar pré-eleitoral. sério aqui, O que ele fez na Dutra sábado? Por que Moro, em vez de atacar apenas Bolsonaro, também não bate em Lula e no Supremo Tribunal Federal, que o desmoralizaram? Simples, meu caro Watson. Ele não tem coragem. Quem não tem coragem não tem condição de governar o Brasil. Mas ele tá falando do Lula, Serrão? Não, muito pouco. Muito pouco ele fala do Lula e do Supremo Tribunal Federal, que o desmoralizou e trouxe Lula de volta, ele fala nada, ainda elogia. Ele fala do voto do Gilmar, Paulo? Do voto do Gilmar? Não, do prendeu Supremo Lula. Tribunal Federal eu acho que ele não tem incisividade no voto. Então é estranho, né? Mas o Bolsonaro também não. Mas a tática dele é essa. O Bolsonaro não fala do Supremo também. O establishment... Bolsonaro não fala mais. A ordem do Supremo. establishment é destruir Bolsonaro. Essa é a ordem. Bolsonaro foi o ponto fora da curva. Foi o cara que não deveria ter sido eleito em 2018. Mas peraí, deixa eu entender essa estratégia de vocês aqui. Vocês querem que o Moro fale sobre o Supremo e o Bolsonaro não fala nada? Não, o Bolsonaro fala. O que o Bolsonaro está falando sobre o Supremo? Ele já falou que tinha que falar e quase tomou um pau por causa disso. Qual é a crítica do Bolsonaro hoje ao Supremo Tribunal Federal? O ativismo judicial é algo contra que o Bolsonaro continua falando. O que ele mudou foi, evidentemente, o tom, uma vez que, sendo chefe de Estado, ele tem que lidar com aquelas pessoas e estava pegando um pouco pesado. Ele faz agora só uma crítica menos mal educada. Ou seja, ele não chama mais ministro do STF de canalha como ele fez em praça pública. Menos mal educado. Fala, Constantino, eu quero te ouvir também para a gente fechar. Após aquele 7 de setembro, ele quase deu uma espécie de all-in. Ele subiu muito o tom, como o Piperno acabou de lembrar, chamou de canalha o ministro, e ali houve uma pressão muito grande de parcela significativa do povo para que ele fizesse alguma coisa. Só que o que é essa alguma coisa? O que é o dia seguinte, o day after disso? É muito complexo. Então ali teve aquela fatídica ligação, o Temer interferindo e ele chegando numa espécie de acordo, que parece um acordo muito pouco favorável a quem tem apreço pelas liberdades, né? É uma rendição. Então o que houve ali foi isso, foi uma espécie, o presidente Bolsonaro percebeu que não dava para peitar o sistema dessa maneira, que seria suicídio. Agora, o Moro sequer tece críticas. O Moro ao contrário, o Moro elogiou prisões arbitrárias. Disse que não pode liberdade para ser fake news e discurso de ódio e ameaçar instituições. O Moro aplaudiu o Estado policialesco arbitrário que temos no Brasil hoje, que estão espalhando medo, essas ações, em jornalistas, em deputados, em qualquer um que sobe a crítica, o tom da crítica ao Supremo. As pessoas estão com medo. Então o Moro está do lado do sistema. Como é que ele é contra o sistema? Ele está do lado do sistema.